outra aula, Introdução à Revolução Francesa. Agora, essa continuação, bem fácil, eu vou explicar isso, eu acredito eu, que em 10 minutos, ou menos. O quê? Vamos lá. Monarquia constitucional. Amir, olhe para cá. Faliu. Entendi bem essas palavras. Santo Marco. Gente, seguinte. A gente falou até a queda da Bastilha, até o início do processo revolucionário na outra aula. Vocês estão careca de saber desse conteúdo que a gente trabalhou 4 aulas sobre isso no passado. É bem fácil. Então eu vou finalizar isso aqui hoje. Na próxima aula de história eu falo sobre a era napoleônica, essas alianças rapidinho, e eu vou para a história do Brasil direto. Não vou falar de independência dos Estados Unidos. Na boa. Chega disso. Vai falar no curso. Vamos lá. Então, monarquia constitucional. Falei para vocês que depois da Revolução Francesa, depois do processo da queda da Bastilha, ocorreu uma Assembleia Nacional Constituinte, onde a França ficou dividida em 2 grupos. Podemos falar então 2 partidos políticos sem problema nenhum. Isso não é um erro, é um anacronismo que pode ser utilizado. Então é o seguinte, 2 partidos, girondinos, jacobinos. Os grupos principais que existiam na França. Girondinos de direita eram bem conservadores. A maior parte do grupo dos girondinos era aquela burguesia togada. Aqueles caras que compravam títulos de nobreza, aqueles filhos da puta, esses caras aí. Os jacobinos eram o quê? Os nerds, os intelectuais, que a qualquer momento pode fazer uma bomba. Eles estão mais para a esquerda, são radicais. Eles queriam o quê? Matar o Luís XVI, não só prender. Matar a Maria Antonieta, a esposa do rei, não só prender. Eles queriam uma revolta total na França, montar uma coisa diferente. Então, para não gerar uma ditadura, eles fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte para ser votado democraticamente isso. E eles perderam. O movimento era muito radical, esse é o problema. Então, assim, os girondinos saíram na frente e constituíram o quê? Uma monarquia constitucional, onde tinha uma constituição. Então, o que eles tentaram alterar? Tentaram. Organização social. Tentaram construir uma igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Não funciona, mas tudo bem. Economia, liberdade de produção e comércio, isso funciona até hoje. Eles conseguiram colocar a ideia do liberalismo, a ideia de liberdade de comércio, liberdade de produção. Você produz, você vende aquilo que você quer. Acontece. Tranquilo. Religião, liberdade de crença, funciona, ótimo. Você pode ser o que você quiser, umbandista, macumbeiro, católico, evangélico, a seita do pastor Abu, é a melhor seita que existe. Tá? Para quem não conhece, não você, pergunta o pessoal aí. A organização política, aos moldes do iluminismo, Montesquieu, a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário. Harmônicos e independentes. Eles são harmônicos entre si, mas são independentes. Isso totalmente. Mas tranquilo. É isso que ocorre. Só que as mudanças que eles tentam fazer, eles não conseguem. Porque, querendo ou não, existe uma burguesia ali que é muito parecida com a nobreza que tinha sido expurgada da França durante o processo da Revolução na queda da Bastilha. Então, mais ou menos entre 1789 e 1791, quem ficou no poder foram os girondinos. Os jacobinos estavam ali atrás, só esperando um momento para dar aquela encoxada. E eles fizeram isso. Tanto que em 1791 há um golpe de Estado, liderança de Maximilien Robespierre. Vou escrever o nome desse cara no quadro. Vocês nunca mais esqueceram o nome dele. Ele é legal. Esse cara é a ironia mais legal da história. Robespierre. Olha lá. Robespierre. Advogado inteligentíssimo, muito inteligente nesse passagem, líder dos jacobinos, que tinha ao seu lado Marat, Saint-Just e Danton, que eram personagens também bem interessantes, que eram uns documentários sobre eles. Eles deram um golpe de Estado, tiraram os jacobinos do poder e instauraram uma ditadura jacobina, onde existia uma coisa bem legal, chamada Tribunal Revolucionário. O que é esse Tribunal Revolucionário? Gente, junto com isso, mais ou menos em 1780, por aí, foi criada uma máquina
Dr. Joseph Guillotine criou a guilhotina. Uma máquina bem interessante. E o Robespierre usou muito essa máquina. O tribunal revolucionário era isso. Julgava-se qualquer pessoa que fosse contra o governo e enfiava a cabecinha da pessoa ali, flop. Bota fora mesmo. Essa é uma onomatopeia. Ela gosta do flop. É isso mesmo. Gente, por que a guilhotina? Isso é uma coisa bem legal, eu só falo porque é divertido. Machado às vezes não dá certo, não corta, a pessoa fica lá. Meio corte aqui só é agonizando. O cara tem que bater lixado na cabeça. Pra ver se morre, às vezes. E a guilhotina não, né? É uma lâmina. Deselegante. É uma lâmina assim e ela corta mesmo. O pessoal acha que ela é baixinha, não, ela é alta. Ela é bem alta. Então ela coloca na cabecinha, essa aqui. E flop. Foi pra rifa. E aqui embaixo provavelmente tinha um cesto onde eles colocavam as cabecinhas. Estima-se, mais ou menos, que 60 mil pessoas morreram nessa época. Nessa brincadeira do tribunal revolucionário. Por quê? Não precisava ser culpado. Era só eu falar. Entendeu? Eu chegava lá pro pessoal do tribunal e falava, eu acho que o Rodrigo está manipulando alguma coisa contra o governo. Beleza, então mata. Mata. Por quê? É mais fácil matar. Não, Rodrigo não. Por que eu vou interrogar o cara para meu tempo com ele contando mentira? Mesmo que fosse verdade, mata de uma vez, é mais rápido. E isso aconteceu, gente. Chamado de a Era de Terror. Jason. Tá? Gente, funcionou? É claro que não. A população ficou amedrontada e a situação precária da França econômica e socialmente não se resolveu. Tanto que, interessante que o Robespierre ficou bem maluco. Ele tinha alguns aliados, ele tinha o Saint-Just, que morreu na guilhotina. Ele mandou matar. Ele tinha o Danton, que morreu na guilhotina. O Marat não. O Marat, esse cara aqui, ele se suicidou antes de morrer na guilhotina. Ele cortou os pulsos. Tanto que o Caravaggio, que é um pintor famoso, fez um quadro em homenagem ao Marat. Ele, o quarto dele, os pulsos tudo fodidos. Cortou certinho na artéria, pelo menos isso. Beleza. Tranquilo. Só que como não deu certo, a burguesia dos girondinos, a burguesia togada, a alta burguesia, consegue tomar o poder de volta, tira o Robespierre do poder e ele vai para onde? Guilhotina. Isso é uma ironia fantástica. Até o criador, o Joseph Guillotine, morreu na guilhotina. Luís XVI morreu na guilhotina. Maria Antonieta também morreu. Muita gente morreu. Todo mundo morreu nesse troço. E isso foi usado durante muito tempo. Fala! Tem alguns bem legais que mostram, por exemplo, tem o Danton. Tem o Danton. E tem aquele que eu falei, os contos proibidos do Marquês de Sade. É legal. Os contos meio pornográficos, não, é erotismo, não é pornografia. Pornografia não tem diálogo. É mais chato. É que se você assistir o Olimpíada do Mundo, é igualzinho o que mostra. É porque aquilo ali acontece na realidade. O cara vai entregar leite na sua casa, pelado. Tudo bem. Gente, vou falar nada. Continuando. Vamos lá, criaturas. Última parte para vocês irem para o intervalo. O diretório. O retorno da burguesia que a gente estava falando. Qual é a lógica disso? Cara, olha com quem você está conversando. É a Liz, não foi? Sim, eu estou falando da Liz mesmo. Tipo assim, professor, se orgulhe de mim. Eu estou lendo Dostoiévski. O que é isso? O Dostoiévski. Eu não sei o que é isso. Dostoiévski? Dostoiévski.
Criaturas, olhem pra cá. Diretório é o seguinte: a burguesia volta, para não ter esses problemas de reino poder, eles colocam 5 pessoas para governar, 5 cônsules, como se fosse um senado, bem parecido com isso. Começa a pensar na ideia de resolver os problemas sociais da França, investimento no exército, expansão territorial, os problemas continuam. A França, na época, era dona de partes da Itália. Por quê? Como a gente estudou no finalzinho do ano passado, e não faz pouco tempo, nós temos a unificação da Itália. A Itália só se unificou em 1871. Eu estou falando de 1795. Então, pô, a distância aqui ainda é muito grande. Então a Itália ainda eram vários vilarejos, ela não tinha se unificado. Tá? Ela não tinha se unificado. Se ela não tinha se unificado, boa parte dela pertencia à França. Uma dessas partes é a ilha de Córcega, que é na Itália, onde nasceu Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não era francês. Ele é italiano, não vai falar que ele é português. Não sei o que é isso. Né? Então, italiano mesmo. Mas como pertencia à França, todo mundo acha que ele era francês. Ele tornou-se um soldado do exército francês na época dessa expansão que estava ocorrendo no diretório, de 1795, por aí. Como ele era muito bom, ele fazia não em batalha, porque acho que seria muito injusto colocar ele em batalha, tipo colocar uma formiga ali. Não ia ter como, cara. Ou sei lá, você parece um hobbit. Você passa despercebido. É diferente de alguns. Assim. O Bruno da Noite, por exemplo, ele é um. Não, é um ente do Senhor dos Anéis, aquela árvore. Muito alto. E assim, o Napoleão não podia ir em batalha porque ele era tipo alto, assim. Entendeu? Baixinho. E então ele era um grande estrategista de guerra. As pessoas perceberam isso, logo ele virou um grande coronel e posteriormente um grande general. As suas conquistas depois imperador. Beleza. Então assim, gente, por mais que ele não fosse francês, ele chegou a ser imperador da França. Mas tem um processo que a gente vai falar na próxima aula. Eu não vou falar de Revolução Francesa, não vou falar de Napoleão, sacanagem. Eu vou falar do Napoleão porque ele merecia ser identificado. Esse cara é ridículo. Mas tudo bem. Ele venceu várias batalhas, é por isso que ele consegue uma popularidade dentro da França. Querendo ou não, gente, todo o processo da Revolução Francesa é importante pela Revolução. É realmente uma revolução que ocorre ali. Mas quem tira a França do buraco é Napoleão Bonaparte. E coloca no buraco e volta depois. Mas olha, ele tira ela do buraco. Tá bom. Até aqui, já viram isso? Alguma dúvida? Algum trauma? Sossegado? Deu 10 minutos? Passou. Deu. Passou. Passou? Não passou. Aqui deu 14. Ficava desde